A Rádio Mundial apresenta Programa A Razão da Vida. A Razão da Vida. Toda a força pra vencer e o saber pra comandar. Tudo isso um dia vai chegar. Na jornada que começa, 1000 perguntas vão surgir. Vai achar suas respostas, vai saber aonde ir. Só você vai encontrar liberdade pra viver. E um dia então será como um grande homem deve ser. Olá, tudo bem? Fique comigo que eu estarei com você aqui na sua, na minha, na nossa querida Rádio Mundial. Que prazer estarmos juntos novamente. Eu quero lembrar que a nova edição comemorativa do livro A Semente de Deus está em todas as livrarias do Brasil. Então você pode ir a qualquer livraria do Brasil e encontrar a nova edição do meu livro A Semente de Deus, que já conquistou mais de 50 países. Hoje eu trago aqui um daqueles irmãos que não é de sangue, mas a vida coloca em nosso caminho. E ele está aqui de passagem por São Paulo. Atualmente ocupa o cargo de secretário adjunto de turismo do Pará, do estado do Pará, esse estado maravilhoso. E hoje ele veio aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o seu estado. Meu querido amigo, meu querido irmão de vida, Joy Colares, que prazer recebê-lo aqui no programa com César Romão. É um prazer também para mim, César, estar aqui e ter a oportunidade de falar para São Paulo, para os paulistas em particular, sobre um pouco do nosso estado, que é pouco conhecido aqui para o sul do Brasil, dada as redes de emissora de televisão, os jornais principais terem sedes aqui no Sudeste. A gente conhece muito mais o Sudeste do Brasil do que vocês aqui da região conhecem o Norte do Brasil. Mas a Rede Globo, nessa novela aí que está no ar aí, ela deu uma forcinha pro Pará, hein? Ah, com certeza. A rede, essa novela colocou aí o Parazinho, que é um local fictício. Ah, não existe? Não, a cidade de Parazinho não existe. Tem gente querendo passagem aérea para lá, passagem de ônibus. As cenas primeiras da novela foram gravadas no Ver o Peso, que é a nossa feira de produtos regionais, considerada uma das maiores da América Latina em termos de feira de alimentos, de animais, de ervas, mas é fictício o Parazinho, foi, né? Então a Belém, que é a nossa capital, é a atração, uma cidade que tem 401 anos já, comemoramos o 4º centenário da cidade ano passado, é uma cidade que ficou voltada durante os seus primeiros 340 anos de vida, muito mais ligada a Lisboa e a Paris, que eram as cidades matrizes da Europa, do que efetivamente ao Rio de Janeiro, que era a capital brasileira, e depois, já no início dos anos 60, Brasília. O extrativismo que nós tínhamos, primeiro da madeira, segundo do látex, da borracha, que colocava a exportação do extrativismo brasileiro mandando para a Europa. Belém cresceu. Outra novela também já tratou desse tema, mas o nosso relacionamento era maior com a Europa do que efetivamente com o Brasil. Então a província do Grão-Pará, como era chamado, tanto que a independência da província do Grão-Pará só se deu em 15 de agosto de 1823. Foi a última província, província a requerer a independência. A requerer a independência, ou seja, quase um ano depois do Dom Pedro ter proclamado a independência do Brasil, nós ainda éramos ligados a Portugal. A Belém nunca
sediou a coroa portuguesa, embora tenha todos os aparatos necessários na época, os palácios, os meios de comunicação, os portos, porque numa possível invasão de França, de Holanda, de Inglaterra a terras portuguesas aqui, a coroa se mudava. E aí eu vou recordar o Tratado de Tordesilhas, todo mundo lembra, que era a cidade de Belém, Laguna, né? Então seria terras espanholas e não mais portuguesas, e a coroa lá estaria protegida, embora nunca tenha acontecido, mas fazemos parte das sedes da coroa portuguesa. Joy Colares, secretário adjunto de Turismo do Estado do Pará. Quando a gente fala em Pará, fala em Belém, a primeira imagem que vem é da festa do Círio. Aquela festa maravilhosa. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que começou. Aqui em São Paulo, no estado, no Brasil, né, a padroeira do Brasil foi encontrada num rio por um pescador, Nossa Senhora Aparecida. Como é que foi a história do Círio lá em Belém? A devoção à Nossa Senhora de Nazaré, e aí a novela retratou bastante esse relacionamento do povo do Pará. Como é que eles chamam lá na novela, Nossa Senhora? Nazarezinha? Nazica, Nasa, Nazarezinha, tem vários adjetivos dados à Nossa Senhora de Nazaré, que dá essa intimidade do povo com essa fé. O Círio de Nazaré fez agora, em 2017, 225 anos, ou seja, foi a 225ª procissão realizada. É uma procissão que leva às ruas de Belém 2 milhões de pessoas, ou seja, é a maior manifestação católica do mundo no mesmo dia, em um mesmo horário. Nós temos, como você falou, a tradição de Aparecida, nós temos Lourdes na França, Fátima em Portugal, Medjugorje, mas que concentre 2 milhões de pessoas no mesmo momento, na procissão do Círio, que começa às 7 da manhã e termina por volta das 13 horas, ou seja, são 6 horas de percurso, é a maior do mundo. E essa tradição começou muito parecida também com a Nossa Senhora Aparecida. A imagem de Nossa Senhora de Nazaré foi encontrada por um lenhador Plácido às margens de um riacho. E ele levou a imagem para casa e no outro dia de manhã, quando foi ver, a imagem não estava mais no local onde ele deixou. Como o trajeto onde ele encontrou era o lugar que ele passava diariamente, ele, ao passar para aquele local, a imagem estava lá. Ele novamente leva a imagem para casa e no dia seguinte ocorre a mesma coisa. Daí em diante, foi criada toda uma manifestação, foi erguida primeiro uma pequena capelazinha de palha no local, e é exatamente hoje onde fica o altar-mor da Basílica de Nazaré. Nós temos a Igreja de Nazaré, foi consagrada por João Paulo II como basílica. Então hoje nós temos a Basílica de Nazaré, que é uma réplica, praticamente ela veio toda montada da Itália, é uma réplica da Basílica de São Paulo em Roma. Então é um local muito bonito, com muita riqueza, com muitos afrescos, temos lá madeiras de lei, vitrôs trazidos de França. É um local que vale a pena ser visitado. E a tal corda que todo mundo quer segurar? A corda tem o poder? A corda é uma manifestação de fé. Eu, por exemplo, sou católico, apostólico, romano, graças a Deus e a Nossa Senhora, nunca precisei ir à corda. Aqueles que participam, que frequentam a corda, são promesseiros que vão ou em busca de uma graça a ser alcançada ou pagar uma promessa pela graça ter sido alcançada. A corda ela tem em torno de 7.000 pessoas que seguram a corda com uma força, é um sacrifício
Alguém, se tiver a oportunidade de ver, é uma manifestação muito grande de fé, porque é uma exaustão. A pessoa primeiro não pode ir calçado, porque senão o pisoteamento das pessoas ia ficar muito danificado o pé. Mesmo assim, você fere o pé, a mão, é um esforço grande. A população paga a promessa em dar águas para essas pessoas que estão na corda. Tem uma música do padre Marcelo que diz que o sírio, enquanto você não vê, não tem como explicar. São coisas que a palavra não explica. Então, essa corda é uma manifestação de fé interessantíssima, porque é um sacrifício pessoal muito grande. E é dos grandes momentos que quem está assistindo ao sírio espera é a passagem da corda, porque lá está a grande manifestação de fé e a corda puxa a berlinda que traz a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Açaí. Pará hoje tem lá duas grandes referências, né? Tem muitas, a cozinha paraense é maravilhosa, sensacional, mas ali você tem castanha do Pará e açaí, né? Como é que vai essa produção de castanha do Pará e de açaí? O caso açaí é interessante, porque até bem pouco tempo o açaí era um fruto. O açaí para o amazônida, para o ribeirinho a gente chama quem mora nas beiras dos rios da Amazônia. O açaí é uma fruta nativa do Pará, ela dá em palmeiras, com torceira de 10, 12 palmeiras que sobem no mesmo local. E até então ele é o feijão. O açaí sempre foi tipo feijão para o ribeirinho. Ou seja, nós comemos o açaí, ou tomamos, depende de como se diz, ou com peixe frito, ou com camarão salgado, ou com charque, que é o jabá também. Ou seja, é um alimento. De repente se descobre, e principalmente começou no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo, chamar o açaí de energético. E aí se vai buscar todas as propriedades do açaí e passa a ser consumido totalmente diferente do que nós consumimos lá no Pará. Açaí com granola, açaí com banana, açaí com leite, açaí não sei do que. Isso para nós é um crime, não existe. E longe de ser energético, quando a gente toma um açaí com o camarão frito e uma farinha d'água, a gente quer mais uma rede para dormir. Então, é muito curioso para nós paraenses vermos como é que aqui se consome o açaí, que está longe de ser o açaí como nós consumimos. Na verdade, é um concentrado e aqui é diluído de alguma forma, mas acaba tendo a fama. E isso fez com que o açaí para o Amazonas tivesse subido de preço, porque tem o mundo inteiro consumindo açaí. Hoje, lá no Pará, se exporta açaí para os Estados Unidos, para a Europa, para o Japão. Então, a produção ela era extrativista. Hoje está se começando a ter uma plantação para poder suprir a demanda, já que a demanda está altíssima, né? Já a castanha do Pará é o contrário. Ela sempre foi bastante conhecida, internacionalmente é chamada como Brazilian Nuts, né? Inclusive, hoje há uma briga, o Acre, que tem hoje a maior concentração de castanhais, reclama que não é castanha do Pará, é castanha do Brasil, mas não tem jeito, que o nome é definido como castanha do Pará. Reclama a castanha, ela caiu um pouco de produção no estado do Pará em função da ocupação da floresta amazônica desde o desbravamento da Transamazônica nos anos 70, quando o governo brasileiro resolveu, com aquele slogan de terra sem homens para homens sem terra, ocupar a Amazônia com a Transamazônica, a abertura da Transamazônica, que corta o estado de leste a oeste, e começaram as grandes obras no Pará. Grande Tucuruí, a hidrelétrica de Tucuruí, agora a hidrelétrica de Belo Monte, que ainda está em construção, e a descoberta da mineração da Serra dos Carajás, que hoje o Pará é hoje a maior província mineral do Brasil, tendo superado inclusive Minas Gerais enquanto produtor de minérios. Como é que o Pará tem defendido as suas fronteiras?
Bom, eu já fui partidário, fui porque o movimento encerrou, mas até de provocar a independência do Pará do Brasil, porque, como eu falei antes, essa tendência ela já é histórica. Nós perdemos muito em fazer parte da nação brasileira. Hoje temos a Lei Candir, que é uma questão do deputado aqui de São Paulo, Exatamente. inclusive, da desoneração das exportações, e os nossos maiores produtos é mineração. Então, hoje as duas atividades que mais geram a migração de pessoas para o Pará, por exemplo, se nós tivéssemos mantido o crescimento populacional do Brasil, o estado do Pará teria hoje em torno de 3 milhões e 700 mil habitantes. Está com 8 milhões e meio. Por quê? Porque as atividades de mineração e de energia levaram essa migração de pessoas para lá. Só que as duas atividades elas não geram receita para o Pará, em função da mineração da Lei Candir, já que desonera o ICMS das exportações, e a geração de energia é pago no local de consumo, né? Então nós temos o buraco da mineração, nós temos toda uma necessidade do Estado de suprir segurança pública, educação, saúde a essa população que migrou para lá, e não temos a arrecadação do ICMS relativo a essas atividades. Ou seja, tínhamos tudo para ser, se fôssemos um Estado independente, desculpe, nós teríamos agora uma bela pauta de exportação. Você está aqui comigo, com César Romão, na minha, na nossa querida Rádio Mundial. Nós estamos conversando com Joy Colares, secretário adjunto de Turismo do Estado do Pará, um verdadeiro embaixador deste Estado, conhece tudo. Eu já fiz várias questões para ele aqui, ele conseguiu responder todas, inclusive fora do ar. Então ele é uma pessoa sensacional e sabe tudo do Pará. Joy Colares, a gente ouve muito que Pará é longe. É longe? Ou é perto? A questão far away? A nossa maior distância está exatamente no preço dos bilhetes aéreos. Essa é uma questão muito que prejudica muito o turismo do Estado. O Pará é atendido por 3 das 4 companhias nacionais, a Avianca não voa a Belém, mas nós temos um grande problema que é o custo do turismo, do bilhete aéreo, né? Nós temos 3 regiões que a gente desenvolve o turismo no Pará, que é a cidade de Belém, que tem todo um acervo arquitetônico, como eu falei, 401 anos. Temos a Ilha do Marajó, que é o nosso melhor produto, Soura e Salvaterra, é uma região linda de campos, uma coisa bem diferente do resto do Brasil. E temos Santarém e Belterra, e Alter do Chão, que foi considerada a praia mais bonita de Rio do mundo. Então o bilhete aéreo custa caro. Nós estamos trabalhando com isso junto às operadoras. Do questão do internacional, nós hoje estamos ligados a Lisboa com 3 voos diários, através da TAP, a Miami 5 vezes por semana. Para ir para Miami precisa passar por cima do Pará. Pois então, eu sempre digo, você quer ir mais rápido para a Europa, vá para Belém, que você chega na Europa em 6 horas e meia. Quer ir rápido para Miami, vá para Belém, que chega lá em 5 horas. E agora em dezembro faz Belém Fort Lauderdale 4 vezes por semana também, a Azul vai colocar. Então, para nós que estamos na linha do Equador, nós estamos mais perto, o longe é referencial. Então, a grande questão internamente, o turismo, os bilhetes aéreos são caros. Mas eu queria convidar você, nosso ouvinte aqui de São Paulo, coloque Belém na sua meta de conhecer. O estado do Pará, nós temos um programa que é 8 dias e 7 noites, onde você vai sair, pode tomar banho de mar, visitar as águas sulfurosas que nós temos na região, visitar as formações eólicas na região do Baixo Amazonas, iguais a de Vila Velha, no Paraná, visitar nossas cavernas
na região da Serra do Carajás, poder tomar banho de rio nas praias de areia branca e água azul Salinas, do Tapajós. Né? Salinas é a nossa praia atlântica. São 30 quilômetros de praia que você pode ir no seu carro e parar aonde quiser e tomar banho, já que a areia é consistente, você pode entrar de carro. Então, temos muito a oferecer, e principalmente a nossa culinária. Tacacá, maniçoba, pato no tucupi, açaí, caranguejo, são comidas nossas, exóticas, de origem indígena, que nos faz o nosso diferencial. Além da cultura, temos a dança, o carimbó, o siriá, o lundum, o treme agora e o tecnobrega, são as nossas contribuições para a cultura brasileira. Muitos artistas ganharam o Brasil, né, saindo do Pará. A mais famosa? Fafá de Belém, mas temos Jane do Bock, é paraense, a Leila Pinheiro, é paraense, Beto Barbosa, Rosa Maria Murtinho, é paraense, é uma atriz bastante conhecida. Então são vários os paraenses que estão aí, e principalmente na música, né, que é a nossa... E a Gabi Amarantos, que também hoje está com toda a evidência. Outra coisa que recentemente também a Globo mostrou 5 programas da Angélicas Estrela, mostrando toda uma cultura. Recomendo quem não teve a oportunidade de ver, para conhecer um pouco mais do Pará. O programa da Angélica foi bonito, inclusive ela fez ali nas docas, né? Aquele lugar sensacional. Conta um pouquinho das docas. Estação das Docas era o aproveitamento do antigo cais do Porto, do Porto de Belém, os armazéns, para referenciar o Porto Madeiro na Argentina, é mais ou menos aquilo, e que foram recuperados, e hoje é um complexo de restaurantes e de lazer, e uma janela para a Baía do Guajará, que Belém foi colonizada de costa para o rio. Então essa abertura fez com que esse seja um dos locais mais curiosos a nível de turismo do Brasil, até pela sua construção. Os palcos onde os artistas se apresentam, eles aproveitam as antigas carretilhas de transporte de sacaria dentro do porto, e fica de um lado para o outro do armazém. Então é um local muito interessante. Além disso, nós temos o Mangal das Garças, que é um local, é um parque onde as aves estão soltas, e lá garças, guarás, tem muita tartaruga, outros pássaros da Amazônia. O centro de convenções nossa, e o recentemente inaugurado Mangueirinho, que é o ginásio de esporte, com toda a melhor tecnologia, igual ao ginásio que foram construídos para a Copa do Mundo. Hoje nós temos um ginásio de primeira linha. Tudo isso para receber o turista no nosso estado. Você viajou aqui pelo estado do Pará por esta excelente, maravilhosa narrativa do secretário adjunto de Turismo, meu querido amigo, irmão de vida, Joy Colares. Joy Colares, sempre que estiver no estado de São Paulo, venha visitar aqui a nossa emissora, a Rádio Mundial, e as portas estão sempre abertas aqui para você. E muito obrigado por estar aqui no programa com César Romão. Eu agradeço a oportunidade, gosto muito da cidade de São Paulo. Antigamente eu me vangloriava de dizer aos meus colegas de Belém que eu sabia andar em São Paulo sem precisar fazer pergunta para ninguém. Hoje, com o Waze, com a GPS, não adianta, porque todo mundo sabe, porque tem a Guilhermina Pereira da Silva, que eu brinco, que é o GPS, ensinando para onde você... Eu conheço esse estado. A primeira vez que vim aqui em São Paulo foi em 1970, então já vão 47 anos aí de conhecer essa cidade que eu gosto muito. Seja sempre bem-vindo. Você ouviu aqui uma entrevista fantástica com o secretário adjunto de Turismo do estado do Pará. Viajou pelo Pará, com certeza você está doidinha para ir ao Pará. Faça essa viagem, é magnífica. Eu conheço o estado já há muitos anos. Você vai se surpreender com as belezas do estado do Pará, principalmente na cidade de Belém. Lembro também que o livro A Semente de Deus está em todas as livrarias do Brasil, em sua edição comemorativa de 25 anos. Ele é um livro sensacional, ele está em mais de 50 países, você pode encontrá-lo aí em
todas as livrarias do Brasil, livro A Semente de Deus. Fique comigo, que eu estarei com você, aqui na sua, na minha, na nossa querida Rádio Mundial. Mundial. A Rádio Mundial apresentou programa A Razão da Vida. A Razão da Vida.